Estamos de volta e hoje o Radiografia debate o cenário político e as eleições municipais de 2016. Comigo aqui no estúdio o sociólogo e cientista político Rudar Hitch, o secretário judiciário do TRE de Minas Gerais, Diogo Cruvinel, e o coordenador do Comitê Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Anivaldo Matias. Gente, antes da gente continuar, só vou pedir desculpa para os convidados, para os ouvintes, minha voz está só piorando. Mas começa esse tempo seco, quem usa muito a voz fica assim. Bom, enfim. Gente, em Belo Horizonte, nós temos hoje uma quantidade gigantesca de pré-candidatos, né? Praticamente todos os partidos, inclusive os nanicos, têm nomes para disputa, né? Como é que vocês estão vendo essa não polarização, na verdade, né? Uma estratégia, uma tentativa de reorganizar o quadro político? Eu acho que o PSDB tem uma chance muito grande de eleger novamente o prefeito, possivelmente nesse momento tendo como candidato o deputado João Leite. O vice está em discussão, mas já se fala muito da dívida do Aécio com o PV, né, com o Délio Malheiros. Mas o Délio saiu, né, do PV. Pois é, né, mas eu estou dizendo, vamos dizer assim, entrega da candidatura que estava certa na última eleição para apoiar o candidato do PSDB, né? Na verdade, apoiar, inclusive saindo da base que era de oposição naquele momento, né? Então ele tem esse pagamento para fazer, também alguns falando do Valadão, secretário, mas o nome que vem se consolidando nesse período do PSDB é de fato o deputado João Leite, né? Já foi candidato pelo PT, o PT não deve lançar candidato, o governador Fernando Pimentel está vetando essa possibilidade e talvez apoie alguém do PMDB. O problema é que com o processo de impeachment e com a situação do PMDB e com a decisão do diretório estadual do PMDB em romper com o governo, a situação está muito difícil. Há uma paralisação para que se tenha uma ideia da mesa diretora da Assembleia Legislativa, porque o presidente é do PMDB e foi eleito num acordo com a bancada do PT, que é muito forte na Assembleia Legislativa, e o secretário é do PT, né? O deputado Ulisses Gomes. Então criou um impasse, e esse impasse eu não sei como vai ser resolvido. Até a história do impeachment realmente avançar, o PMDB deveria indicar o Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, e aí possivelmente o Fernando Pimentel apoiaria essa candidatura. O jogo ainda está no início, muito pesado. Houve vários estranhamentos entre Aécio Neves e Márcio Lacerda. No fundo essa é a disputa de fundo hoje. Na verdade são três nomes. Aécio Neves, que tenta se manter como uma referência em Minas e vem em decadência, né? O Márcio Lacerda se jogando como um possível novo governador e, portanto, tentando se viabilizar como liderança estadual, e vem apoiando várias candidaturas a prefeito na grande BH, né, como Contagem, por exemplo. E, finalmente, o Fernando Pimentel tentando viabilizar a reeleição, e por isso ele tem que ficar meio equidistante e talvez criar algum tipo de sedução junto ao Márcio Lacerda para ele não sair candidato a governador e com isso disputar o governo com ele, né? E como é que o impeachment da presidente vai influenciar na presença do PT nas eleições municipais, na sua opinião? Olha, eleição municipal, a influência maior é de governador, né? Veja só, quando o PT com o Lula estava no auge de popularidade, tanto o partido quanto o governo, como a figura do Lula, chegando a 80% em 2010, o PT não deu uma lavada nas eleições municipais de 2008 e 2012. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a eleição municipal, em capitais e cidades muito grandes, é um pouquinho diferente, mas no interior, de uma maneira geral, é um acordo daquilo que o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, chamava de cordialidade, do coração, ou seja, essa coisa da intimidade. É um momento que eu consigo chegar no candidato a vereador, às vezes até o prefeito, e falar: o meu filho está com um problema de emprego, o senhor consegue para mim? É assim que é a campanha. Então, a campanha nacional tem uma influência muito marginal no voto de massa. Talvez em corporações específicas não, sindicatos, empresários, mas de uma maneira geral é o tema do bairro ou o tema da família, né? E aí os cabos eleitorais contam, inclusive para o ouvinte que não sabe como é que funciona. Eu estou falando de um cabo eleitoral, por exemplo, que é o dono do boteco, que ganha 200 a 300 reais por mês do candidato, que ninguém sabe, para a hora que você estiver tomando cerveja e fala: nossa, você viu o candidato tal, tá subindo, hein? E a gente acha que ele está conversando despretensiosamente, ele está ganhando. Ou então, hoje, que é muito comum,
é você contratar pessoas que entram no ônibus ou ficam no ponto de ônibus conversando como se fossem amigos e destilando ódio contra o adversário que o contratou, não é? Então esse tipo de campanha é muito forte e é ela que define de fato o eleitor. Vamos só lembrar que o eleitor, principalmente em eleição municipal, odeia jogar o voto fora. Essa ideia estranha do brasileiro. E se você não aparentar sucesso, você perde a eleição em agosto. O pessoal decide votação em última hora no candidato que está ganhando. Nem inacreditável isso. Não, e nos municípios também tem uma briga. Normalmente é polarizada. São grupos políticos polarizados que se revezam no poder. E famílias. Né? Em Minas Gerais, isso aí é em toda Minas Gerais. E isso é patente. Tem um estudo, desculpa eu encher aqui, mas aqui, antropólogo é assim, né? E sociólogo. Tem um estudo no antropólogo importante do Rio de Janeiro, que atesta que no interior não existe escolha propriamente dita da maioria dos eleitores, existe adesão. Eu faço parte do grupo A, o grupo B. O PT, você me perguntou, o PT deve diminuir de peso no Centro-Sul, em São Paulo com certeza, e no sul de Minas, que é a fronteira com São Paulo, que vem tendo, pelas pesquisas, o mesmo tipo de comportamento e visão. E em Minas, ele deve ficar mais ou menos na mesma situação, em torno de 100 prefeituras, em função do norte de Minas, que tem menos município, mas vem mudando o posicionamento eleitoral, né? Inclusive em todas as outras eleições, as últimas que a gente teve. E Bahia, também Nordeste. O peso do Palácio da Liberdade. Né? Exatamente. Que é o maior partido de Minas. Deve ficar nesse meio. No resto, o PT deve realmente encolher. É engraçado que você está falando sobre isso. O governador Fernando Pimentel teve um evento com prefeitos meados de abril aí para entregar equipamentos de academia da cidade, que normalmente nem ele se daria ao trabalho, né? Mas tinham mais de 300 prefeitos lá, gritando, inclusive, não vai ser golpe. Então, assim, daí você vê como que a movimentação política começa cedo, né? E esse contato, o prefeito se sente prestigiado quando ele é recebido pelo governador, né? Que pode ter sido uma das falhas da Dilma, por exemplo, né? Não ter recebido os deputados, até do PT reclamavam muito disso, os movimentos sociais. Agora, além dessa questão do peso, do dinheiro, da proximidade com o eleitor, nós já temos desde 2012, né, Anivaldo, a lei da ficha limpa. Então vou perguntar para você, para o Diogo, está funcionando mesmo? Claro que sim, essa lei está em vigor já há bastante tempo, né? E vários candidatos já foram, de fato, cassados e tornados inelegíveis pelo prazo de 8 anos, o que não era comum. Antes dessa lei, a gente tinha um prazo de inelegibilidade que era ridículo, era um prazo de 3 anos contados a partir da data da eleição e não da decisão, o que não era suficiente para torná-lo inelegível nem para a eleição seguinte ao mesmo cargo, né? Então, de fato, esse foi um dos pontos positivos da lei da ficha limpa, né? Questiona-se muito o fato de o legislador ter julgado para o judiciário a questão da tutela do eleitor. Tirou do eleitor a possibilidade de uma escolha livre entre um número maior de candidatos e a própria Justiça Eleitoral, com base na legislação, retira da disputa alguns candidatos que o legislador entendeu como não sendo aptos para a disputa daquele cargo. Então, essa é uma das críticas feitas à lei da ficha limpa. Entretanto, a lei está aí, ela está sendo aplicada sim, com certeza. Porque ela é um filtro, ela atua antes da eleição, no registro da candidatura, de aceitar a candidatura. Se a pessoa tiver a ficha suja, ele não pode nem se candidatar. E tem outra lei, que é uma lei importante também, que é a 9840, que coíbe a compra de votos, que requer muito a fiscalização, né? E que já caçou muita gente. Agora, eu vou fazer aqui a pergunta clichê. Por que o Maluf conseguiu se eleger, então? Ele tem até mandado de prisão. Por isso você está falando assim, se candidatar. Exato. É a questão do transitado em julgado. Porque a lei da ficha limpa diz que a pessoa tem que ser condenada por um órgão colegiado, ou seja, não pode ser um juiz só, tem que ser um tribunal de justiça, ou até um conselho regional profissional, se comprovar eticamente que o profissional cometeu alguma coisa, não pode se candidatar. Então tem que ser por um órgão colegiado para evitar aquela briga pessoal. Então a justiça tem que se acelerar mais, né? Porque a gente viu essa pesquisa aí durante todo esse processo de votação, de tramitação do impeachment na Câmara, que 60% dos deputados que votaram, que participaram, são investigados. Mas em parte. Esse negócio de acelerar demais a justiça transforma a justiça em ator político, que nós vimos agora há pouco. E aí é perigosíssimo para o Estado de Direito. O que a gente tem que lembrar é que a justiça é um poder independente, o judiciário, e ele não pode ser pressionado pela vontade popular.
Assim, Não, ele tem que se basear. Mas tem que ter rigor da mecanismo lei. não de procrastinação, mais ou menos, de mas prorrogação. exatamente. Então, Como é que a justiça... Mas então não é acelerar, é a gente quebrar... mudar o rito quebrar de processos para agilizar a tramitação dos processos. Mas nós temos Rudá, que ter... A primeira questão é nós temos que esvaziar o protagonismo político do judiciário, porque isso conspurca até contra o juiz. Sim, mas eu acho que até do jeito que está, ele também faz esse uso político. Vamos fazer uma comparação. Quanto tempo demorou-se para o Supremo condenar todo mundo do mensalão? Quanto tempo só do Tucano? Então, pegou o Lula, não pegou? E se não fosse o ministro Teori Zavascki e uma mudança de rumo do STF, que agora é corretíssimo, ou seja, justamente nessa linha do que eu estou dizendo, hoje a gente poderia ter maculado completamente o processo, antes do impeachment, o processo político brasileiro de 2018. Não é assim? Ou seja, o Estatuto da Magistratura impede que o juiz faça movimento político para pressionar uma decisão do judiciário. Ele tem que se manifestar nos autos. E houve uma quebra da concepção de poderes independentes agora há pouco. Então, assim, eu acho que nós temos algumas lições que dizem para nós que a democracia coloca limites e que a gente tem que parar com esse negócio de pressa. Pressa não, tem que ter a defesa do outro lado. Eu sou contra televisionar julgamento do judiciário. Nós não temos que ficar sabendo qual é o argumento, eu vejo depois no jornal. Eles têm que ter paz para julgar. Eles não são cargo eletivo. Para que eu tenho que ficar falando? Para bater panela? Para depois colocar na internet onde que é o endereço do filho do juiz? Como foi feito com o Teori Zavascki? Isso é crime, gente. Não é possível que um judiciário tenha paz para julgar e a gente tenha um mínimo de crença neles se fica essa pressão popular. Então, eu acho que você tem razão. Nós temos que melhorar cada vez mais todos os procedimentos de julgamento, mas a gente não pode ter pressa no judiciário, tem que ter muita lentidão mesmo. Não, mas na esteira disso que você falou de não transformar o judiciário em um ator político nas eleições, é justamente nesse sentido que a justiça eleitoral vem se comportando, por exemplo, no caso do Maluf, de deixar o eleitor escolher. Então, se o Maluf foi eleito, não é porque a justiça eleitoral deixou ou não. Ele teve um número X de eleitores suficientes para que ele fosse eleito. Então você falou, então a justiça tem que deixar de ser morosa e acelerar os seus julgamentos, mas a gente tem que entender que eles são representantes eleitos. Então, é justamente nesse sentido a crítica à lei da ficha limpa, de fazer um filtro, como ele diz, prévio, e não colocar todas as opções à disposição do eleitor. Nesse ponto, a justiça eleitoral, recuado, e sempre que há uma decisão polêmica ou não, tende a prevalecer a decisão das urnas. Anivaldo, você ia falar. Em relação ao judiciário, nós temos que mudar rito. Você tem recurso que só dá emprego para advogado e vai protelando a ação. Tem ação que demora 20 anos. Tem uma ação na justiça brasileira, daquele pedaço do sul da Bahia, desde a época do Império, que está contestado se aquilo ali pertence a Minas ou Bahia. Está na justiça até hoje, desde a época do Império. São distorções, né? Estou colocando um absurdo, pegando um extremo, para a gente raciocinar, para a gente poder ver que nós temos que mudar a estrutura processual. Não é atropelar, mas tornar mais ágil. Isso. Eu acho que o Congresso, o comportamento dos políticos e até do judiciário, e você falou bem na questão de televisionar os julgamentos, eles acabam refletindo o nosso comportamento mesmo, né? Eles são um reflexo da sociedade, é lógico. Porque se você pega um deputado, um vereador que é eleito pelo time de futebol, pela igreja, por fatores outros que não sejam a política, eles vão votar um impeachment, que é uma coisa séria, pela igreja. Eles vão votar pela família. Eles vão votar pelo neto. É lógico isso. E dentro disso, para a gente poder já começar a encerrar o nosso debate, vou perguntar para o Diogo, vocês também participam. O TRE sempre faz campanhas pelo voto consciente. No meio desse mexidão todo que o Rudá e o Anivaldo expuseram aqui, o que é voto consciente hoje, Diogo? O voto consciente é aquele por meio do qual o eleitor ele procura saber o passado político daquele candidato, né? Se for um candidato à reeleição, procurar saber quais foram os projetos apresentados, em que sentido o candidato votou naqueles temas mais sensíveis, pelo menos para o eleitor, né? Uma boa dica é essa, procurar saber o que o Congresso votou durante essa legislatura, ou, no caso de eleições municipais, o que a Câmara votou nessa última legislatura, destacar aqueles pontos que são mais relevantes para o eleitor
e tentar mapear o voto de cada um daqueles parlamentares. Agora, se for um voto pela renovação do parlamento, seria buscar, dentre aqueles candidatos de sua preferência, o passado de cada um deles e aquelas propostas que normalmente ele defende perante a sociedade, ou pelo menos publicamente, que é a tendência daquilo que ele pode ser cobrado depois na atuação como parlamentar. Mais ou menos nesse sentido que a gente costuma orientar o voto consciente do eleitor. Anivaldo, que voto consciente? Eu acho que o voto consciente você tem de votar na ideia, não é na pessoa, é no projeto. Qual é o projeto político que tem determinado candidato ou determinado partido? Na realidade é partido político. O partido tem que ter projeto. Na proposta que a gente tem da coalizão, ou seja, você vota a eleição proporcional, por exemplo, em 2 turnos, você vota primeiro no partido. Isso aí é uma mudança significativa, porque ao invés de você ter, vamos pegar a eleição de Belo Horizonte, na última eleição, tinha 1.200 candidatos a vereadores. Tem 30 partidos, então ao invés de você escolher entre 1.200 candidatos a vereadores, você escolhe entre 30 partidos qual é o projeto que o partido tem para a cidade. A pessoa muda de opinião e depois, você votou na pessoa, tem que ter um projeto. E essa mudança de cultura que é fundamental. Por isso que quando você vota primeiro no projeto, isso aí você fortalece o partido político. Hoje os partidos não têm representatividade na sociedade. Por quê? Porque não tem projeto nenhum. E no segundo turno você vai escolher, nós defendemos a lista partidária fechada, onde essa lista partidária tem que ser eleita democraticamente por todos os filiados do partido, com fiscalização da justiça eleitoral e de entidades da sociedade civil que queira acompanhar. Aí sim você tem garantia de lisura no processo. Porque aí, se tiver qualquer desvio nesse processo, perde a chapa inteira. O partido não lança a candidatura. São mecanismos que tem no projeto da coalizão que vem mudar isso. E isso barateia tremendamente o curso da eleição. Se no primeiro turno você vai fazer campanha para 1.200 candidatos a vereadores, você faz 30 campanhas eleitorais. O custo vai lá para baixo. Além de enriquecer o debate político, de você debater ideias. Rudá, o que é voto consciente? Para mim, voto consciente é o voto em que eu sei qual é o cargo e a função de quem está disputando a eleição. E para mim, a única forma da pessoa saber que um vereador faz a lei do orçamento, que não adianta a gente participar do orçamento participativo, porque a gente está propondo, por consulta, a proposta que o prefeito vai mandar para a Câmara. E quem vai decidir o vereador, portanto, fala, mas eu fui na plenária. Tá bom, filho, mas quem faz a lei do orçamento é o vereador. E o vereador não te chamou. Então, assim, a única forma de saber o que o vereador faz, o que o deputado faz e por que eu estou votando, qual é o meu poder, é com a educação. E eu acho que nós temos que mudar o programa curricular das escolas, ensino fundamental, ensino médio, universidade. Aí sim eu acho que os tribunais eleitorais teriam um papel, eles não podem impor, mas eles podem ser convidados, já que eles têm um programa realmente de campanhas do voto consciente, eles têm expertise, eles poderiam ser chamados, inclusive, para pensar um currículo desse tipo, e mais do que isso. A gente poderia, aí no caso, não é o judiciário, mas, por exemplo, chamar o Ministério Público e fazer aplicativos. Ou seja, durante o mandato do eleito, eu teria condições de julgá-lo e enviar direto para o Ministério Público. Você está vendo desvio, você não está tendo aplicação de recurso. Nós temos condições hoje de fazer isso. Então, nós precisamos chegar no século XXI. E uma das grandes falhas do governo Lula, que se tinha uma expectativa imensa pela trajetória pessoal dele, que ele entraria nisso, era uma reforma curricular que aumentasse o espírito crítico e o controle da sociedade sobre a política, né? E sobre os eleitos, e isso não ocorreu, pelo contrário, ficamos nessa historinha de Enem, ENAD, ITEB, essa bobagem de número em que o cidadão some no mapa coberto pela matemática, né? Eu acho que é isso que poderia ser um voto consciente. Vocês são os especialistas, eu sou leiga, eu vou falar como eleitor. Eu acho que o voto consciente passa muito na questão ética, que reflete a nossa questão ética também. Essa crise política, ela foi ruim institucionalmente para o Brasil, eu acredito nisso, mas eu acho que ela foi boa porque ela motivou pelo menos o debate. Eu acho que as pessoas saíram de um ponto da total ignorância para um pouco menos ignorante, para menos ignorante, até chegar nesse ponto que o Anivaldo colocou, que eu concordei assim plenamente. Enquanto a gente continuar votando pelo emprego, votando pela uma vantagem que seja muito mais pessoal do que proporcional, como por exemplo a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família foi um programa de inclusão social que ninguém pode dizer que não foi importante. A ONU reconhece o Bolsa Família.
Uma vez eu estava estacionada no estacionamento de um clube chique da região sul de Belo Horizonte, e aí 2 senhores já grisalhos saindo dos seus carros importados, reclamando, não é possível que o peso do voto do eleitor do Bolsa Família seja o mesmo que o meu. Isso é egoísmo. Eu acho que nós temos que nos reconhecer como um país e não como vários países em que um quer engolir o outro. Só corroborar, eu sei que você está terminando, já esgotamos, mas isso me lembra um texto do Zoenir Ventura, que ele dizia o seguinte: a inveja é diferente da cobiça. A cobiça é quando você quer algo que o outro tem. A inveja, que é o que você está falando, que ocorre hoje no Brasil, é quando você não quer que o outro tenha. Exatamente. Então, eu acho que é essa diferença nesse Congresso vexatório que nós temos hoje. Eu não estou falando isso porque eu seja a favor ou não da Dilma, mas os argumentos foram ridículos. Essa Câmara Municipal totalmente paralisada. Quer dizer, nós temos que olhar para o todo. Porque se eu sou um empresário rico e não quero que o pobre tenha um Bolsa Família, quem é que vai consumir o meu produto? E se eu sou uma pessoa pobre e quero que o rico seja demonizado, eu vou trabalhar para quem? Para eu ganhar o meu sustento. Então, eu acho que essa é a diferença que eu vejo, que pode ou não determinar isso é que o Anivaldo propôs. Mudança no processo eleitoral, mais lisura, mais moralidade, porque o político reflete a gente. Né? Gente, queria ficar com vocês o tempo inteiro, mas não posso. Muito obrigada, agradeço a participação do sociólogo, cientista político Rudá Hit, do secretário judiciário do TRE de Minas Gerais, Diogo Cruvinel, e do coordenador do Comitê Mineiro do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Anivaldo Matias, pela presença aqui. Um bom dia para vocês. Um bom dia.